Shalom Adonai. A paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, esteja com você, com toda a sua família, com todos aqueles que invocam o nome dele na face da terra. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 35. Estamos aqui vendo o reinado do rei Josias. 8 anos tinha Josias quando começou a reinar. E com certeza o seu tutor era alguém temente a Deus, porque ele se preocupou com o templo, onde estava a Arca da Aliança, a caixa onde tinha as tábuas da lei, que Deus havia escrito os mandamentos nas 2 tábuas de pedra. E aquele lugar, o templo, tinha sido consagrado a Deus, porque Deus se manifestava ali. Deus nunca morou naquele templo, mas ele se manifestava ali dentro dos Santos dos Santos. E ali diante da arca, daquela caixa, Deus falava com o homem, audivelmente. E Josias se preocupou com esse lugar, porque os seus antecessores tinham profanado esse templo, colocando imagens de escultura, ídolos das nações, afrontando Deus, o Criador, com as suas imagens de escultura. E até os seus filhos eram oferecidos a esses deuses falsos, os ídolos das nações. Josias, com 8 anos, com 16 anos, um jovem, fez a vontade do Senhor. E Deus abençoou o reinado de Josias. No reinado dele, o Senhor não permitiu vir a sua ira, que estava determinada para com o reino de Judá, porque eles tinham abandonado o Senhor e seguido após os ídolos das nações. Vamos ver agora o capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Por que Deus instituiu a morte do cordeiro? Porque o cordeiro morreu no lugar de todos os primogênitos lá no Egito, quando Deus os tirou do Egito por meio de Moisés. E eles passaram o sangue daquele cordeiro sobre os umbrais das portas, e comeram o cordeiro aquela noite com ervas amargas. E naquela noite o Senhor os libertou do Egito. E essa Páscoa tipifica a morte e ressurreição do Senhor Jesus. João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é os pecados, é o pecado. Então tem um pecado só? Não, o pecado se refere ao diabo, Satanás. Uma vez que se tira ele, todas as suas consequências são tiradas juntos. Então eles mataram e celebraram a Páscoa, porque prefigurava Cristo, que é o próprio Deus que seria ofertado por toda a humanidade. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e animou ao ministério da casa do Senhor. Você vê que só tem um ministério, é a casa do Senhor. Todos os serviços que envolviam a adoração a Deus naquele templo é o ministério da casa do Senhor. Mas lá naquela casa tem muitos serviços. Tem a oferta, tem o sacrifício, tem o incenso, tem o azeite, tem os pães da preposição. Isso há um rodízio de serviços. Então há muitos serviços. Então na casa de Deus há muitos ministérios. Mas aqueles ministérios é para o ministério da casa do Senhor. O ministério é a obra, é o plano, é o projeto de Deus, de eternidade a eternidade. E os ministérios são os serviços que envolvem todo o ministério. Então o ministério na nossa vida são dons que Deus nos deu, que quando executado e alcançam o seu objetivo, se tornam um ministério na nossa vida. O ministério de orar, de ofertar, de pregar, o ministério da palavra de Deus, não importa o serviço.
Se nós exercitarmos os dons, aquilo se tornará um ministério na nossa vida, que não é para nós mesmos, mas é para o ministério da casa de Deus. Isso é o ministério na Bíblia. São os dons exercitados. Não se deixe levar pelo aquilo que as pessoas ensinam com astúcia. Eu sou de tal ministério. Aí ele está falando que ele é da religião. E ele fala que aquela religião com o nome de igreja é o ministério dele. Isso não é ministério. Isso é divisão do povo de Deus. Ministérios são os dons que Deus deu para mim e para você, quando nós nos convertemos de graça pela fé e nós passamos a exercitar aquele dom até se tornar um ministério na nossa vida, que não é para nós mesmos, mas é para o serviço da casa de Deus, que hoje não é o templo lá em Jerusalém, mas é a igreja, o corpo de Cristo, uma igreja só em toda a terra, onde Jesus é o pastor. Josias disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros, agora serviu o Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Então Josias estava falando para os sacerdotes: olha, ensina a palavra de Deus para o povo. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Ele falou assim: olha, todos os sacerdotes devem fazer o serviço da casa de Deus, porque Deus determinou que a obra, o serviço no templo era feito somente pelos levitas e a casa de Arão. Você também é um levita? Você também é um da casa de Arão? Você também é um judeu, um israelita? Depende de uma única coisa: se você já creu e recebeu o Senhor Jesus dentro de você ou não. Se você já creu e recebeu o Senhor Jesus dentro de você, você é um verdadeiro israelita, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro israelita que está dentro daqueles que creram. E faz com que todos os que creram ao receber o seu Espírito se tornem um verdadeiro judeu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então hoje, os verdadeiros israelitas não são os descendentes de sangue. Claro que os descendentes de sangue são os judeus, mas os descendentes de sangue só são os verdadeiros judeus, aqueles que creem e servem ao Deus Criador Todo-Poderoso. Porque no meio dos judeus hoje, há ateus, há incrédulos, há feiticeiros, há espíritas que invocam anjos caídos, espíritos imundos. Esses não são verdadeiros judeus. Ah, mas é um judeu de sangue, mas é falso, não é verdadeiro. Versículo 5: e estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. Imolai a Páscoa. Todos os dias nós precisamos imolar a Páscoa. Todos os dias nós devemos tomar Jesus como o cordeiro da Páscoa, que morreu no meu e no teu lugar, e pedir o sangue dele sobre nós, igual eles passaram o sangue nos umbrais. Santificai-vos e preparai-vos para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias, um garotinho de 8 anos, de 16 anos, que se propôs a fazer a vontade de Deus. Agora um homem formado, ofereceu Josias aos filhos do povo, cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Então Josias não mandou o povo fazer a Páscoa, ele fez a Páscoa. Josias não mandou o povo ofertar, ele fez a sua oferta da fazenda dele, das suas riquezas. 3.000 bois, 30.000 cordeiros. Porque a Páscoa não era só queimada lá para virar cinza. Uma parte era do sacerdote, outra parte era dos levitas, outra parte era para aquele que ofertou, porque Deus queria comer aquela Páscoa junto com o povo. Deus queria fazer aquela festa junto com aquele que estava sacrificando.
Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, Zacarias, Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses, cordeiros, de gado miúdo, novilhos, e 300 bois. Olha como a festa aumentou. Pela oferta do restante do povo, você viu que a oferta de Josias foi fabulosa. Isso mostrava que tudo que ele tinha era de Deus, não era dele. E Conanias e Samaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os serviços da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Glória a Deus! E você vai ofertar o que para a Páscoa do Senhor? Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, os levitas, nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Todos foram alimentados. Hoje, quando se faz as ofertas nas religiões, não é para alimentar o povo, é para engordar o líder daquele grupo religioso, seja ele quem for. Padre, apóstolo, papa, pastor, eles são gordos. Ah, mas não é gordo não, é. E o povo passa fome. E assaram a Páscoa no fogo segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram dentre todo o povo. Olha, toda aquela oferta foi repartida dentre todo o povo. Então as ofertas hoje é para a igreja, é para o povo, não é para um salão de reunião, para uma religião. Se você estiver levando as suas ofertas para enriquecer líderes religiosos, seja ele quem for, denominações, você não está fazendo a vontade de Deus. Mas se você levar as suas ofertas para o povo, vai ter essa Páscoa aqui, ó, maravilhosa, que Josias promoveu. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocuparam até a noite com o sacrifício de holocaustos de gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. Maravilha, né? Não tiveram tempo para descansar nada, o dia inteiro, de manhã até a noite, fazendo sacrifícios. E o Senhor falou que ele não se agrada dos sacrifícios. Ué, ele falou que a obediência ele quer. A obedecer é melhor que o sacrificar. E os cantores filhos de Asaf estavam no seu posto. Aí é o ministério do canto. Está vendo? Eles tinham os dons de cantar e cantavam até se tornar um ministério que Deus recebia o louvor deles. Ao mandado de Davi, de Asaf, de Emã, de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério. Qual ministério? De cantar, de louvar. Não é ministério de religião. Ah, eu sou do ministério pentecostal, sou do ministério da congregação, sou do ministério da batista. Isso não existe. Existe ministério a serviços a Deus. Porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor. São os ministérios, cada um com os seus dons exercitando para fazer a obra de Deus. Naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Que rei maravilhoso, não? Levou todo o povo a adorar, servir, fazer festa. Ele deu o exemplo de ofertar ao Senhor e o povo seguiu ele. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Que bênção! Não foi um dia só, foi 7 dias de Páscoa. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como se celebrou Josias,
com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Olha, Deus recebeu o reinado, o serviço, o ministério de Josias como rei, como líder do povo, levando o povo a fazer a vontade de Deus. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Graças a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar para que cada dia da nossa vida nós celebremos a Páscoa do Senhor. Comamos o Cordeiro Pascal. Quando você lê a Bíblia, você come a Bíblia, você está comendo ele como comida. Você está comendo ele como Cordeiro Pascal. Porque ele disse que as palavras dele é verdadeira comida. Ele quer que nós o comamos, lendo a Bíblia, entendendo a palavra de Deus e fazendo a vontade dele por meio das Escrituras. Mas não é só para você comer, é para você beber também. Ele falou que as palavras dele eram a verdadeira comida e o seu espírito verdadeira bebida. Vamos bebê-lo? Senhor Jesus, nós estamos aqui sedentos pelo teu Espírito. Nos visita nessa manhã com teu Espírito. Senhor, nos enche do teu azeite. Tira, Senhor, do nosso vaso, do nosso corpo, tudo aquilo que não é teu. E nos enche com a tua graça, com a tua comunhão. Senhor, nos dá apetite cada dia para nós comermos a tua palavra, porque o Senhor é a nossa verdadeira comida. Nós queremos comer a tua palavra para nós praticarmos a tua palavra. Senhor, abre o apetite de todos aqueles que te creram, te receberam, para que comam da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a celebrar essa Páscoa diariamente a ti. Ajuda-nos, Senhor, a seguir esses bons exemplos de Josias, um garotinho de 8 anos, um jovem de 16 anos, um homem formado, que entregou a sua vida no seu serviço, na sua obra. Nos ajuda, Senhor, a tomar esse irmão como nosso modelo. É no teu nome precioso que nós oramos. Amém. Beba do Espírito, ore, coma do Cordeiro, leia, ouça a Bíblia. A palavra de Deus ilumina. Quando você começa a ler a Bíblia, a Escritura, você não será enganado pelas religiões, pelos líderes religiosos, seja ele quem for. Você não será enganado. Mas se você é alguém que você não lê a Bíblia, mas que você até gosta de ir nas reuniões das religiões, chega lá, você só ouve, você só sabe da Bíblia aquilo que é falado lá. Com certeza você será enganado, corrompido, estragado. E você não dará frutos do Espírito. Porque você se tornará seguidores de homens, de mulheres, e não do Criador, do Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim. E Deus quer que você o tenha como o único Deus na sua vida. Que você faça como Josias, se liberte de todo tipo de idolatria, com ou sem vida. Viva na presença do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o pastor e nada nos faltará. Que o Senhor te abençoe, que Ele nos dê uma semana na glória e na presença dEle. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja dando fruto no meu e no seu coração. Deus nos abençoe.